Bom dia, meninas. Meu nome é Leide Jane, eu tenho 25 anos e eu sou de Maceió, Alagoas. Vim aqui deixar para vocês um breve áudio resumindo a restauração do meu casamento, porque a história é longa e depois eu conto para vocês com mais tempo. Eu vou deixar aqui o número do meu telefone. Quem quiser depois entrar em contato para saber com mais detalhes, fique à vontade. O DDD é 82 98702 0115. Sintam-se à vontade para falar comigo, para tirar dúvidas. Eu estarei aqui para responder a cada uma de vocês. Então, hoje, 12 de junho de 2019, é comemorado o Dia dos Namorados. Eu sei que não é uma data fácil para muitas de vocês, porque eu tenho certeza que no coraçãozinho de cada uma gostariam de estar com seus respectivos maridos, mas os planos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos. Ele faz hoje e a gente só entende amanhã. E não é uma data que vai determinar nada, porque a gente sabe que quando Deus quer, acontece. Então, no dia 20 de outubro de 2016, meu esposo foi embora de casa, a gente se separou e ele não queria saber de mim, não queria falar comigo, não queria nem ouvir falar o meu nome. E a partir daí eu passei uma peleja muito grande, foi quando começou o meu deserto. E eu tentei de todas as formas que vocês puderem imaginar, contato. Tentei ligar, tentei mandar mensagem, tentei ir no trabalho dele, tentei ir na casa dele e todas as minhas tentativas foram frustradas. E sempre quando eu não conseguia, eu ficava pior. Eu me sentia muito pior do que antes, quando eu não estava fazendo nada. Então ele começou a criar um sentimento ruim, de raiva, de ódio por mim. Como eu falei, não queria ouvir falar nem o meu nome. Nisso, eu, na época, entrei no grupo Mulheres de Joelhos, fiz algumas amizades que carrego até hoje. Entrei também em outro chamado Campanhas e Milagres e vários outros grupos de restauração que eu saí procurando no YouTube, né? Como restaurar o meu casamento, como fazer o meu marido voltar. Então eu sempre vivia pesquisando isso no YouTube, no Google, e acabei entrando nesses grupos de restauração, onde, como eu falei, eu fiz amizades que eu quero levar para o resto da minha vida. Amigas que, para mim, são inseparáveis. E também aprendi muito. Sofri, chorei, até que, depois de muitas tentativas frustradas de contato com ele, e nenhum êxito, eu fiquei sabendo que ele tinha dado entrada no divórcio, o que para mim, assim, era o fim mesmo, era o estopim mesmo. E que a gente sempre brigou, ele ia dormir na casa da mãe dele, mas a gente nunca tinha falado em divórcio, até o momento em que eu fiquei sabendo que ele tinha dado entrada no divórcio. Quando ligaram para mim do fórum para marcar a audiência, era justamente no dia que completava 1 ano da nossa separação e a gente sem contato nenhum. Que como nós não temos filho, não tínhamos motivos para ter contato. Pelo menos ele pensava assim, né? Na minha cabeça era diferente, mas ele pensava assim. Então eu ficava pensando, meu Deus, ali é o fim, é o fim, é o fim mesmo. E não tem outro jeito. Se a gente se divorciar, acabou. Eu não entendia que o divórcio era apenas um papel. Na minha cabeça, o divórcio era o fim de um casamento apenas, não apenas um papel. Então, o que é que acontece? Eu fui para a audiência, assim, com o coração na mão. Mas eu tinha um pensamento, eu não vou desistir, eu vou lutar até o último segundo. Então, como eu sei que ele é muito certinho na questão dos horários, a audiência estava marcada para 10h30 da manhã. Eu disse assim, eu vou chegar lá umas 8 horas, porque eu quero chegar primeiro que ele, para quando ele me ver lá, dizer assim, não, realmente ela quer o divórcio, ela quer, e talvez mudar de ideia, né? Mas então foi isso que eu fiz. Eu cheguei bem cedo, quando eu cheguei lá, ele ainda não tinha chegado. Falei com a moça, ela disse assim, olha,
quando o seu José Roberto chegar, vocês podem entrar, você avisa ele que pode entrar, porque o casal da audiência anterior não vai vir. Então a gente vai adiantar de vocês. E eu com o coração angustiado, só falei assim, moça, a gente não se fala. Aí ela falou, não, então quando ele chegar, você vem me avisar que eu falo com ele. Tá bom, eu fiquei lá apreensiva, andando de um lado pro outro. Imagine, 1 ano sem ver, 1 ano sem conversar, 1 ano sem ouvir a voz. Então, quando estava próximo das 10h30, ele ainda não tinha chegado. Então, a esperança dele não vir tomou conta do meu coração. Eu disse, não, possa ser que ele não venha. Porque se até agora ele não chegou, então eu acho que ele não vem. E a esperança começou a reacender no meu coração, né? E as meninas no grupo todas torcendo para ele não aparecer. Então, quando faltavam 5 minutinhos para a audiência, eu vejo a criatura subindo a rampa para ir para a sala de audiência. O meu coração gelou na hora, gelou e começou a bater muito forte. Quando eu ouvi, eu tomei coragem e falei para ele. A moça pediu para a gente entrar. Eu tava muito bonita, eu tava muito arrumada. Eu tinha me arrumado como se eu tivesse indo, sabe, para um casamento. Porque eu falei, eu não vou chorar, eu vou fazer de tudo para não chorar. E quero ir muito bonito. Foi assim que eu fiz. Quando ele me viu, ele ficou impressionado, porque acho que ele esperava que eu estivesse lá, sei lá, desesperada, chorando. E ele me encontrou firme e muito bonita. Então, a gente entrou na sala com 2 conciliadoras e elas perguntaram para mim e para ele se tínhamos interesse em reatar ou se queríamos levar o processo adiante. E eu disse que por mim eu não estaria ali, que eu só estava ali porque ele tinha dado entrada e que eu tinha esperança da restauração do meu casamento. E ele disse que era isso mesmo que ele queria, que já tinha me dado muitas oportunidades e que eu não mudava. Então, que ele tinha certeza que era aquilo que ele queria. Sei que ela pediu para conversar com ele várias vezes sozinho e depois várias vezes comigo. Só que conversou primeiro com ele. Quando elas me chamaram para conversar sozinha, elas falaram que ele estava irredutível, que ele queria mesmo o divórcio e que era melhor eu fazer isso de forma amigável, porque ele ia ficar com mais raiva de mim. Mas eu não aceitava, eu ficava negando o tempo, eu não aceito, eu não dou, eu não aceito, eu não assino, sempre batendo nessa tecla. Voltando um pouco na noite anterior, eu tive um sonho, onde Deus me revelava nesse sonho que uma mulher chegaria na sala e que ela resolveria aquela situação. E eu tinha certeza que isso ia acontecer, por isso que eu não chorei. Sei que quando eu já estava quase perdendo as esperanças de tanto ele dizer que não, que estava tudo certo, que ele queria o divórcio, eu já não tinha mais nenhum argumento. Todos os argumentos que eu já tinha tentado lá. Quando eu já estava, meu Deus, me socorre. Quando eu já estava assim, nos últimos segundos, sabe quando você está se afogando e você já está nos últimos segundos que você tem ainda de respiração de oxigênio, pronto, era aqueles segundos que eu estava. E eu só conseguia pensar, Senhor, toma a providência agora. Porque se a gente sair daqui divorciados, já era. Se eu não conseguia falar com ele antes, que ainda era casada, imagine agora divorciada. Então, o que é que acontece? De repente, a porta se abriu e uma mulher muito bonita, uma loira, apareceu. Quando ela apareceu, eu ouvi nitidamente, claramente, Deus falando ao meu ouvido: se acalme, minha filha. Eu tô aqui. No momento eu senti um arrepio muito grande. Eu não sabia quem era essa mulher, o que ela estava fazendo ali, se ela estava pedindo uma informação. Não sei, não sabia de nada. Até que ela falou assim: eu posso ficar aqui com vocês, eu prometo que eu só vou ficar escutando, eu vou ficar aqui no cantinho, quietinha, sem falar nada. Eu falei, por mim tudo bem, ele também.
Ela entrou na sala, ficou no cantinho só observando. E eu lá me negando a assinar, dizendo que eu ainda o amava, que eu queria uma chance, essas coisas. E ele firme, que não queria, que não queria, que não queria. Até que ela pediu licença a essa moça, o nome dela é Emanuele. Ela pediu licença e começou a falar. Disse que me admirava muito pela minha coragem de estar lutando pelo meu casamento, enquanto outras não estavam nem aí. Aí ela pediu para ele sair da sala e queria conversar só comigo. Nessa conversa que ela teve comigo, ela abriu os meus olhos. Deus usou essa mulher para abrir os meus olhos. Ela falou que eu estava fazendo com que ele se sentisse a última bolacha do pacote, que ele estava se achando, que enquanto eu ficasse me negando a assinar, ele continuaria agindo dessa forma comigo. Mas que se eu resolvesse assinar, ele iria tomar um susto, iria ficar com a pulga atrás da orelha para saber o que foi que aconteceu. O que aconteceu que a Lady Jane estava tão firme de que não iria assinar e de uma hora para outra resolveu assinar. E ela me falou coisas muito importantes, pediu que eu enxugasse o rosto, colocasse um batom e assinasse. Mesmo com o coração aflito, com medo, eu confiei. O medo foi embora e a confiança em Deus tomou conta. Aí ela mandou chamar ele. Aí quando ela chamou, ele entrou na sala. Ela perguntou pra mim assim: e aí, o que é que você pretende fazer agora? Você é uma mulher livre, solteira, desimpedida, o que é que você pretende fazer? E eu com medo de uma reação ruim dele, né? Mas falei: não, agora eu vou estudar, vou morar sozinha, continuar trabalhando. Comecei a falar o que eu pretendia fazer, né? Aí ele ficou me olhando assim, como quem disse: oxi, por que ela tá perguntando isso? Aí eu tinha combinado com ela, né, de que quando as meninas, as conciliadoras chegassem, eu ia falar assim: onde é que eu assino? Aí eu falei isso, onde é que eu assino? Aí ele olhou pra minha cara assim, como quem disse: como assim você mudou de ideia? Aí ela pegou os papéis e começou a falar: olha, agora vocês já vão sair daqui divorciados. Só cada um vai receber um papel só ir no cartório averbar e vão estar livres para casar novamente e tal. E eu aflita, mas mesmo assim confiando em Deus. Então ela pegou o papel, aí ele olhou assim para mim, aí eu fui a primeira a assinar, eu assinei, aí ele pegou o papel. Aquele homem que estava com semblante de raiva no início, ali já estava com semblante de preocupação. Ele olhou para mim no momento, pegou a caneta e falou assim: isso aqui é só um papel. Se for pra gente voltar um dia, a gente vai voltar. Naquele momento eu engoli seco, a lágrima queria descer. Mas eu fiz de tudo para não acontecer isso. A gente assinou e saímos da sala. Quando a gente saiu, ele estava tão atordoado que pegou a direção errada. Aí quando ele viu que eu estava na direção oposta e viu que ele estava indo para o lugar errado, aí ele apressou os passos. Quando ele caminhou do meu lado, eu olhei para ele e falei assim: você está feliz? Ele: feliz, Leidiane, feliz, eu não queria nem estar aqui. Eu disse: queria, porque se você não quisesse, você não tinha nem vindo. Na verdade, se você não quisesse, você não tinha nem dado entrada no divórcio. Então é isso, Júnior. Eu desejo que você seja muito feliz e que você encontre uma pessoa que faça por você o que eu não fiz. Seja muito feliz, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Porque agora eu vou seguir a minha vida e vou em busca de quem quer me fazer feliz de verdade. Naquele momento ele me chamou para conversar. Eu disse que o que a gente tinha para conversar, conversou lá na sala. Que eu insisti muito para a gente conversar e ele não quis. Eu até sugeri que a gente saísse da sala, conversasse e que, dependendo do que a gente conversasse, eu assinaria. Mas ele não quis. Aí eu falei para ele: então a gente não tem mais nada para conversar. Ele insistiu para a gente conversar. Lá mesmo no fórum, a gente sentou, duas cadeiras que tinham no corredor, e conversamos. E eu perguntei para ele: você tem certeza que é isso que você quer? A juíza ainda tá lá dentro. Voltando, meninas, esqueci de falar para vocês. A moça que estava lá dentro era a juíza.
e juiz não participa de audiência de conciliação, mas Deus enviou a juíza para participar da minha, porque na audiência de conciliação o casal não sai divorciado, só sai divorciado depois que passa pelo juiz. Mas nesse caso a juíza se fez presente na audiência, então a gente já estava divorciado, cada um estava segurando o papel do divórcio. Eu tenho até hoje esse papel, é o termo de assentada de divórcio. E a gente conversou e eu perguntei se era isso mesmo que ele queria. E ele disse assim, hoje é. Possa ser que amanhã, depois, eu mude de ideia, mas hoje é o que eu quero. Eu perguntei isso várias vezes e ele disse que era isso que ele queria. Saindo de lá, a gente desceu, aí a gente foi para a porta do fórum. Já estávamos praticamente voltando ali. Eu não estou entendendo o que é que aconteceu. Eu não estou entendendo o que é que aconteceu. Eu vim certo de que eu iria me divorciar. E eu não consigo. Não consigo. E eu, por quê? Mas a gente já está divorciado. Agora eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. E ele já estava bem confuso nesse momento. Aí a gente desceu na porta do fórum, começou a conversar. Aí o sol estava muito forte. Aí ele falou, vamos entrar, o sol está muito forte aqui. A gente entrou de novo. Sentou e conversou, e conversou, e conversou. E as meninas todas aperreadas no grupo, minhas amigas, todo mundo aperreado. Ninguém sabia da minha família que eu tinha ido para a audiência do divórcio. Eu saí de casa dizendo que eu estava indo para uma entrevista de emprego. Ou seja, só as meninas dos grupos de restauração que sabiam onde eu estava. Nisso eu saí de casa, não era nem 7 horas da manhã. Isso já era 3 horas da tarde e eu não dava sinal de vida. E as meninas todas aperreadas. Só que eu estava conversando com ele. Aí a gente conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, que ia falar com os pais dele. Como quem disse assim, não, eu vou falar com eles para ver se eles deixam eu voltar. Não foi com essas palavras, mas foi praticamente o que ele quis dizer. Aí eu falei para ele que deixasse as coisas como estavam. Ele perguntou por quê. Eu disse porque se ele precisava da aprovação ou da opinião dos pais para voltar para mim, eu não ia querer voltar para ele, porque eu já via que ele não tinha mudado em nada. Aí ele ficou com medo. Aí ele falou, aí eu falei para ele, olha, eu já vou, eu tô com fome. Ele falou assim, eu vou te levar para casa. Eu disse, não precisa, eu não quero que você me leve. Ele, não, eu vou levar você. Eu digo, não precisa. Ele estava de carro. Ele insistiu, aí a gente foi, ele me levou, a gente foi levar o celular dele na assistência e de lá ele me deixou perto da minha casa. Ele não me deixou na porta da minha mãe, não, ele me deixou na outra rua, que era para ninguém ver a gente junto. E falou que iria pensar e me ligar. Mas ali eu já sabia que Deus já tinha agido e que o meu casamento já estava restaurado. Ali não tinha mais para onde correr. Isso foi numa terça-feira. Na quarta a gente conversou por telefone. Na terça-feira mesmo, à noite, quando chegamos em casa, ele me ligou. Depois de um ano, eu vi o número dele no meu celular. Então, ele falou assim pra mim, eu tô na porta de casa aqui pra ninguém escutar o que é que eu tô falando. Eu não sei o que é que tá acontecendo, eu não sei, eu saí de casa com uma certeza e voltei, eu não acredito que vai... Não acredito, como eu não consigo dizer não pra você, eu não tô conseguindo dizer não, mesmo que eu queira dizer não, eu não tô conseguindo dizer não. E ele tava muito ríspido comigo. Na quinta, a gente conversou de manhã por telefone e uma amiga minha deu de presente pra gente um final de semana numa pousada. E eu falei pra ele, né, que essa amiga minha deu esse final de semana pra gente numa pousada e ele disse que não iria, isso na quinta pela manhã, que não iria de jeito nenhum, que era melhor não. Falei, tudo bem. Quando foi à noite, ele ligou perguntando qual era a pousada. Aí ele me chamou pra conversar na quinta-feira à noite. Eu falei, ok, vamos conversar no shopping. Ele trabalhava na época lá próximo do shopping, fui pra praça de alimentação, a gente se encontrou e conversou. Nisso ele levou uma lista com um monte de perguntas pra mim. Um monte de perguntas sobre a época da separação, se eu tinha me envolvido com outra pessoa. Algumas perguntas desse tipo. E eu respondi tudo pra ele. E nesse mesmo dia, na quinta-feira, ele fez o pedido oficial.
volta pra mim. Meninas, foi uma mistura de sentimentos dentro do meu coração que vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia do que foi aquilo. Não sei nem explicar o que foi aquilo. Isso foi no dia 21 de setembro de 2017. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Como ele só estava com capacete, ele não tinha como me levar para casa. Então eu chamei um Uber e fui para casa assim nas nuvens mesmo. E a gente combinou de no sábado conversar com os pais dele, que eram quem era mais contra a nossa volta, né? A mãe dele mais. E hoje é Deus no céu, minha sogra na terra. E no sábado a gente foi, conversou com os pais dele. No domingo conversou com a minha mãe. E assim seguimos firmes até hoje. Nos casamos de novo em janeiro, dia 25 de janeiro. A gente só não se casou antes porque não tínhamos tanta pressa assim. A gente estava pensando mais em reconstruir a nossa casa, né? Porque como eu tinha ficado com tudo, eu me desfiz. Então a gente começou do zero, recomeçou mesmo do zero. E vai fazer 2 anos em setembro da nossa restauração. Seguimos firmes e fortes no propósito de agora Deus enviar um presente, né? Se for da vontade dele. Queremos muito ter um filho, mas no tempo de Deus. Mas estamos muito felizes mesmo até hoje. E Deus faz assim, meninas. Confiem, creiam que o tempo de Deus é perfeito. Um beijo no coração de vocês.